Boa noite, gente. Então, aqui no meu relógio são 19h30. Boa noite, professor. Eu mandei já a listinha aqui de frequência, tá bom? Então, lembrem de preencher, por favor. Semana passada, então, a gente fez uma revisão para a prova e vocês tiveram um período para responder a prova. Eu estou quase acabando de corrigir. Faltam 7 avaliações, tá bom? Hoje, quando acabar a aula de vocês, eu tenho que gravar um vídeo com a turma, então, amanhã de manhã eu dou aula, à tarde eu devo concluir essas correções, tá? E aí vocês podem ir consultando a nota de vocês assim que for liberando. Eu fui corrigindo por ordem de quem resolveu, tá? Ficou faltando justamente das pessoas que resolveram no último dia, mas eu já consegui corrigir algumas dessas do último dia, tá bom? Então, se a sua ainda não foi corrigida, já já a nota será postada, tá? Hoje a gente vai começar a matéria que compõe a nossa prova 2, que a maior parte do nosso curso está concentrada nesse pedaço, tá bom? Na verdade, o conteúdo da prova 2 e da prova 3, né, das avaliações 2 e 3, elas são derivadas e taxas, né, derivadas, né? Porque assim, a gente vai falar de um monte de coisa de derivada. No final, a prova 3 são aplicações de derivadas, mas, bom, são aplicações, então a gente precisa conhecer derivadas para poder aplicar, tá bom? Então, assim, a estrutura, a grande parte do nosso curso fica concentrada, então, nessa parte de derivadas, tá? Uma recomendação é que, se não assistiram, gente, então, assim, deem uma forma de assistir. O primeiro vídeo que eu deixei para vocês de maneira assíncrona, a atividade 11, chama Noção Intuitiva de Derivadas, tá bom? Seria importante que vocês tivessem visto. Se alguém viu, pode, claro, ignorar essa recomendação. Se não viu, então, dá uma olhadinha lá no Moodle, tá bom? Tá em atividades assíncronas com o número 11, tá? Tá descrito bem assim, eu vou até copiar aqui. Tá. 11, vídeo 01, a noção intuitiva de derivadas, tá? Então ficou um vídeo que é um comentário importante sobre, lá no início do curso, né? Pra gente falar sobre o limite, tá? Porque eu vou seguir daí em diante, tá? Então, assim, importante que dê uma revisada lá, quem por acaso não viu, tá? Quem acompanha pelo livro, nosso livro texto, nosso livro referência, que é o livro do Stuart, esta parte, gente, está lá no página 101, derivadas e taxa, perdão, 101 não, 131, derivadas e taxa de variação, tá bom? Eu vou deixar anotado isso, é a seção 2.7, tá? Então, assim, quem quiser ver pelo Stuart, eu recomendo também, 2.7. O título é Derivadas e taxa de variação, página 131, tá bom? Da versão do PDF que eu deixei lá para vocês. Ok? Então, nós vamos começar daí em diante, tá bom? Bom, a gente falou, então, nesse vídeo que eu deixei recomendado para vocês, ficou lá no início ainda de maio, que o problema de encontrar a reta tangente a uma curva, ou, equivalentemente, o problema de encontrar, por exemplo, a velocidade de um objeto, envolve determinar o mesmo tipo de limite. Esse tipo especial de limite é o que a gente chama de derivada, tá bom? E a gente vai ver que essa derivada ela pode ser interpretada como uma taxa de variação, tanto em ciências de modo geral, quanto em engenharias, por exemplo. Tá bom? Então, o que é a derivada de uma função, agora escrevendo formalmente, né? Começando, então, o nosso conteúdo. Então, começando com a definição, tá bom? A definição, no caso, de derivada, ok? A derivada, vou destacar aqui. Então, a derivada de uma função f num ponto, digamos, x0, a gente vai denotar por f' de x0, denotada por f'
de x0, okay, é por definição o seguinte limite desde que ele exista. F' de x0 é o limite de f de x menos f de x0 sobre... Opa, eu estou escrevendo uma definição que é equivalente, mas a gente vai usar ela bastante também. Então, f de x0 mais h, eu já vou pôr essa outra que eu vim escrevendo aí, menos f de x0 sobre h, quando h tende a zero, ok? Isso aqui, se o limite existir, tá bom? Se o limite existir. Então, eu falei pra gente, olha, o nosso curso é baseado em derivadas, e a gente está vendo agora que a derivada é definida como um limite, né? Então, assim, claro, depende muito de limite, mas depois nós vamos ver regras de derivação onde a gente pode fugir de calcular esses limites para ainda assim obter a derivada da função ou de algumas funções em um determinado ponto, tá bom? Um comentário importante, gente, é que, assim, às vezes a gente tem dificuldade para entender esse símbolo aqui, você lê ele da seguinte maneira, né? Você lê da seguinte maneira, F', no caso, x0. Por exemplo, se o x0 fosse o número 2, então F' de 2. Fosse o número 3, F' de 3. Fosse o 0, F' de 0, tá bom? Observação importante, que era o que eu ia escrever aqui agora, que é o que a gente mais usa, na verdade, a definição de derivada, é a seguinte, a gente já vê alguns exemplos, tá bom? É o seguinte, olha só, tá vendo? x0 mais h, se eu chamar esse x0 mais h de x, então, se x for x0 mais h, então, observa o seguinte, h está tendendo a zero, né? H está se aproximando a zero. Então, nós temos o seguinte, eu posso escrever h, só isolar, é x menos x0, ok? X menos x0, de modo que quando h tende a zero, ou seja, h se aproxima de zero, por que h tende a zero? Está lá no limite, tá certo? Então, x menos x0 tende a zero. É a mesma coisa dizer, então, que x tende a x0. Então, x se aproxima, tende a x0, ok? E aí a gente pode, então, reescrever esse limite ali em cima da seguinte maneira. Podemos, então, reescrever o limite a definição de derivada como o seguinte. O que é a derivada de f? Eu vou pôr de azul de novo, né? Qual é a derivada de f num ponto x0? F' de x0. Agora, então, eu vou trocar o seguinte. Esse x0 mais h eu vou trocar por x. Então, f de x. O x0 a gente não mexeu. Fica aqui, f de x0. H, observa o seguinte. Se x é x0 mais h, se eu isolo h, então é o que está escrito aqui, né? H é x menos x0. E quando h tende a zero, a gente troca isso por x tendendo a x0. Então, x tendendo a x0. Ok? Deixa eu diminuir o x e o x0 que ficou muito grande. X tendendo a x0. Okay? Isso aqui desde que se o limite existir. Eu vou pôr quebrado aqui embaixo. Se o limite existir. Nós vimos lá na parte de limite que nem sempre o limite precisa existir. Depende dos limites laterais. Pode ser que eles existam, mas seja diferente. Ou um deles exista e o outro não, tá bom? Então, tudo que a gente comentou lá atrás continua valendo aqui. Então, para esse limite existir, aquelas regras que a gente viu lá atrás tem que continuar valendo, tá bom? Beleza, tá aí a definição. E agora, por exemplo, como que eu posso calcular a derivada da função num ponto? Então, vamos ver isso aqui agora. Vamos ver um exemplo, tá bom? Então, exemplo. Exemplo, o seguinte. Então, seja f de x ao quadrado menos 8x
mais 9. Então, por exemplo, letra A, determine F', por exemplo, do número 1. Uma letra B, digamos, determine. Se eu perguntasse para vocês, determine F' de menos 1, por exemplo. Menos 1, sei lá, menos 2. Ela fala, precisa sempre ser 1. Aí letra C, determine F'. Vocês vão ver que faz sentido essa pergunta aqui, essa última, F' de A. Porque é o seguinte, para determinar a derivada da função no número 1, eu vou precisar fazer uma conta. Depois eu vou precisar fazer uma conta similar para achar no menos 2. Aí faz o sentido. Será que eu tenho que repetir essa conta toda vez? Será que eu não consigo achar uma maneira de achar em qualquer número, né? Ou seja, é um conteúdo até da próxima aula, enxergar a derivada como uma função. E depois, quando eu quiser saber, quanto que é para 1? Então, só troco pelo número 1. Quanto que é para menos 2? Só troco pelo número 2. Porque eu poderia perguntar, né? Quanto é F' de 4, de 5? E a gente vai ver que isso tem, por exemplo, aplicação em achar a reta tangente em uma curva num ponto dado, né? Então, assim, saber achar a função derivada, que é o que a gente vai ver na próxima aula, é importante, tá bom? Então, vamos ver como a gente resolve esse problema, tá bom? Solução. Então, vamos fazer passo a passo. O item A. Nós queremos, gente, calcular o seguinte. Lembrando, então, vamos só colocar a definição para a gente... ajuda a gente lembrar, né, quando a gente está no começo. Quanto mais a gente repete, melhor fica. Eu vou até deixar destacadinho aqui, que é o seguinte. Nós vimos que f' de x0, ele é o limite com x tendendo... Aqui, desculpa. É o limite com x tendendo ao número x0, ok? Depois a gente troca pelos números. F de x menos f de x0 sobre x menos x0. Pronto, agora vai ficar melhor para a gente. Essa é a definição da função, ok? Da derivada. Então, isso é a derivada da função no ponto x0. No caso, a nossa função qual é? É x ao quadrado menos 8x mais 9. E o ponto da letra A é o número 1, né? Ok? Então, só um pouquinho que travou aqui meu mouse. Só um pouquinho que meu mouse... Agora acho que voltou. Então, a nossa função, né, só para deixar registrado aqui, quem é f de x? F de x é, como eu havia dito, então, x ao quadrado menos 8x mais 9. E no nosso caso aqui, o x0 da letra A é quem? É o número 1, ok? Então, para eu achar f' de 1, simplesmente eu vou calcular o limite com x tendendo ao número 1, ok? De qual expressão? Então, f de x, quem é f de x? Então, x ao quadrado menos 8x mais 9. Este é o f de x. Menos... eu vou precisar de f de x0, né, gente? Eu vou precisar de f de 1. Então, o que é f de x0? F de 1 é trocar o x por 1. Então, 1 ao quadrado menos 8 vezes 1 mais 9. Observe, então, que 1 ao quadrado é 1, mais 9 é 10. Menos 8, 2. Então, isso aqui deu 2, tá bom? Então, menos f de x0, menos 2, tá bom? Dividido por x menos 1, ok? Então, até agora, a gente não foi para lado nenhum, né? Observe o seguinte, então, que a gente fica com o limite, então, de x ao quadrado menos 8x mais 9 menos 2, 7. Dividido por x menos 1, quando x tende a 1, ok? Normalmente esses limites, assim, eles são do tipo indeterminação, porque se eu tentasse só trocar o x por 1, observe que eu ia dividir por baixo em 0, né? E embaixo ia dividir por 0. Ia ficar com 1 ao quadrado, menos 8 vezes 1, mais 7, dividido por 1 menos 1. Então,
1 mais 7 é 8. 8 menos 8 é 0. 0 sobre 0 é indeterminação. Por isso a gente falou bastante até sobre esse tipo de indeterminação. Tem bastante exercício nesse sentido. Como que eu resolvo isso? Então, eu preciso pegar esta parte de x ao quadrado menos 8x mais 7 e dividir ela por x menos 1, né? A gente pode fazer isso de algumas maneiras. Eu vou só... vou deixar um espaço aqui, sei lá, vou chamar isso aqui de asterisco. Então, eu vou brincar com ele na outra página e a gente volta aqui para poder concluir a solução, tá bom? Olha, então eu preciso dividir x ao quadrado menos 8x mais 7 dividir por x menos 1, ok? Então, para dar x ao quadrado, falta multiplicar por x, certo? Porque x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. Então, um menos o outro. X ao quadrado menos x ao quadrado, zerou. Menos 8x, aqui ó, menos x dá mais x. Então, menos 8x mais x, menos 7x, sobrou este 7, você desce. Menos 7x mais 7. Ou, para zerar menos 7x, eu tenho que multiplicar por quanto? Menos 7. Menos 7 vezes x, menos 7x. Menos 7 vezes 1, 7. O de cima menos o de baixo. Então, estão todos com sinais trocados, né? Menos vezes menos é mais, zerou. Menos vezes mais é menos, zerou. Deu nada. Então, o que a gente estava dizendo é o seguinte. Então, x ao quadrado menos 8x mais 7 é x menos 1 vezes x menos 7. Tá bom? Tinha outras duas formas de a gente chegar nessa fatoração. Eu vou só voltar lá, concluir o exercício e vou apresentar de que outras maneiras você poderia fatorar. Por exemplo, quando a gente está no caso de uma equação, né, uma função quadrática como essa, que a gente conhece as raízes, tá? Mas antes de fazer essa observação, deixa eu só concluir o exercício. Então, calcular este limite, gente, é a mesma coisa que calcular o limite de... Então, nós vimos x menos 1 vezes x menos 7, dividido por x menos 1, quando x tende a 1. Observe aquela história lá do limite. Olha, quando x tende a 1, então o x está próximo de 1, mas x não é 1, de modo que a gente pode dividir, tirando a indeterminação. Então, isso fica o limite de x menos 7, quando x tende a 1. Opa, então, 1 menos 7, menos 6, resolvido a letra A. Então, f' de 1, a gente viu que dá menos 6. Deixa eu pôr uma observação que eu tinha comentado, porque pode ser que não se lembre disso, mas a gente poderia resolver esse problema de outras duas maneiras. Olha, quando eu chego na indeterminação, igual aconteceu aqui, né? Ou seja, se eu substituo, só para você lembrar, fica 0 sobre 0, então eu sei que 1 é uma raiz dessa equação. Claramente, 1 é uma raiz aqui da de baixo, né? 1 menos 1 é 0. Então, a gente, de alguma maneira, vai simplificar esse 1, né? Igual a gente fez aqui, né? Ó, x menos 1, x menos 1. Mas, como que eu poderia fazer isso, por exemplo, sem fazer essa divisão igual eu fiz ali atrás? Nós poderíamos simplesmente resolver essa equação do segundo grau. O que a gente lembra de equações do segundo grau? Quando a gente tem uma equação desse tipo, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, se eu sei que x1 e x2 são as raízes, então eu sei que eu posso fatorar esta equação da seguinte maneira. Este coeficiente A, x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Então, se nós descobrirmos as duas raízes aqui desta equação, a gente conseguiu fazer essa fatoração, ok? Na verdade, o que a gente tá descobrindo nesse outro exercício é que uma das raízes é o número 7, né? Uma é o número 1 e a outra é o número 7. O A aqui na frente é o número 1, você não precisa colocar ele multiplicando, certo? Então, só resolver a equação do segundo grau, né? Só, como é que você resolveria? Delta lá é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então fica 64 menos 28. Delta, portanto, é 36. X é quem? Menos o valor de B, então menos 8, mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o A. Então, 8 mais ou menos 6 por 2. 8 mais 6 por 2. 14 por 2, 7, como eu havia dito. 8 menos 6 é 2. Por 2 é 1.
como eu havia dito, as raízes, certo? Então, se a gente for fatorar, se nós pegarmos, né, x ao quadrado menos 8x mais 7, você fatora como 1 vezes x menos uma raiz, x menos a outra. Do mesmo jeito que aconteceu lá, né? X menos 1 vezes x menos 7, tá bom? Essa era uma maneira, ok? A outra era o seguinte, gente. É um método que é um dispositivo que é conhecido como Brioche-Ruffini. Brioche-Ruffini. O que consiste o Brioche-Ruffini? Consiste em ensinar a fazer essa divisão que a gente fez aqui na mão para expressões desse tipo aqui, x menos alguém, tá bom, gente? Só vale para x menos alguém ou x mais alguém. De maneira mais simples, tá? Como mais simples? Olha, o nosso problema era x ao quadrado menos 8x, perdão, mais 7, né? Esse era o nosso problema. Nós, pelo que foi falado aqui, ó, nós sabíamos que 1 era uma raiz, porque quando você substitui 1, você tem uma indeterminação, né? Então você sabe que x igual a 1 é uma raiz. Então, o que consiste o método de Brioche-Ruffini? Você coloca este número aqui na frente, a gente põe, então, faz um... Deixa eu até pegar uma reguinha para ficar melhor. A gente faz um mundo separando esses ambientes. Então, coloco um 1 e coloco aqui uma divisão. Quais são os coeficientes da nossa equação? A nossa equação, então, tem 1x ao quadrado menos 8x e o termo independente, o termo que não tem x, é o 7. Como que funciona o método de Brioche-Ruffini? Ele funciona da seguinte maneira. Você baixa o primeiro, ok? Então, baixei o número 1. Como é que eu vou obter os outros números aqui? Da seguinte forma. Pegar o verde. Você multiplica pelo o que está lá, pega o resultado e soma. Então, por exemplo, se eu faço 1 vezes 1 é 1, somado com menos 8, ou seja, menos 8, deu menos 7, ok? Embaixo do termo independente, gente, nós vamos obter o resto da nossa divisão, ok? Aqui era um de grau 2, então aparece o coeficiente de grau 1 e o termo independente. Aqui embaixo aparece o resto. Como que vai ser o próximo? Então a regra agora fica sempre assim. Multiplica, pega o resultado e soma. Menos 7 vezes 1 é menos 7. Se eu somar com 7, deu 0. Na prática, o que a gente fez, gente, é isso aqui disfarçado, tá vendo? Vai aparecer o x menos 7. Por quê? Como eu falei, esse aqui é o resto, né? O resto tinha que ser 0. Observa aqui, ó. O resto era 0. Aqui era um de grau 2. Então, o polinômio que aparece aqui no meio, vou destacar de laranja, é um polinômio de grau 1. Um polinômio de grau 1. Vem o coeficiente de x e o termo independente. Então, é 1x menos 7. Então, o que você falou? Você acabou de dizer, pelo método de Brioche-Ruffini, que x ao quadrado menos 8x mais 7 pode ser escrito como x menos 1, que você já sabia, vezes x menos 7. Ok? O que a gente descobriu foi x menos 7. Usar qualquer um desses métodos, gente, é critério de vocês, não há problema algum, tá bom? Quando a gente está aprendendo, talvez essa divisão seja mais chata, mas a mais eficaz no sentido que ela não falha nunca. A gente pode se confundir, por exemplo, com Brioche-Ruffini, se a gente não lembra. E a outra opção que é bem útil é resolver por equações de segundo grau. Não tem nenhuma regra, você pode usar qual você preferir. Eu preferi mostrar as três, porque se você lembra um pouco do seu ensino médio, certamente você vai lembrar de Brioche-Ruffini. Poderia lembrar das equações do segundo grau, aí, se não lembra, então estudou também em matemática elementar, tá bom? Este aqui também tem a ver com o ensino médio, mas essa divisão a gente faz mais vezes ao longo da vida, então é uma coisa mais natural, tá bom? Mas então, é dessa maneira. Vou fazer agora a letra B, aí eu vou manter só esse padrãozinho aqui, tá bom? Mas fiquem a sugestão para que vocês refaçam, né, tentando usar o método 1 ou 2 da sua preferência, tá? A letra B é achar f' de menos 2, né? Vamos achar f' de menos 2, tá bom? Olha, f' de menos 2, letra B. F' de menos 2. Então, vamos escrever o que significa achar f' de menos 2. Olha,
é achar o seguinte limite, f de x menos f de menos 2, dividido por x menos menos 2, quando x tende ao número menos 2. O f de x nós temos. Quem é o f de x? Qual é a função? Então, é a função x ao quadrado menos 8x mais 7, certo? Só conferindo se é isso mesmo, mais 7. O que é f de menos 2? Então, é trocar o x por menos 2, né, gente? Então, você fica com menos 2 ao quadrado, menos 8 vezes menos 2, mais 7. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos vezes menos é mais. 8 vezes 2, 16. Mais 7, 20, 27. Ok? Então, deixar separadinho aqui. Este limite, então, fica limite f de x. Então, x ao quadrado menos 8x mais 7. Menos f de menos 2, 27. Dividido por x mais 2, quando x tende a menos 2. Observe de novo, se você tentasse só substituir, né, o x por menos 2, o que que daria? Vamos só melhorar a expressão aqui de cima, que fica x ao quadrado, menos 8x, menos 20, tá bom? Sobre x mais 2, quando x tende a menos 2. Observe que se a gente fosse substituir, gente, ia dar uma coisa do tipo, de novo, 0 sobre 0, tá bom? Por quê? Você ia ficar com menos 2 ao quadrado, menos 8 vezes menos 2, menos 20, dividido por menos 2 mais 2. Você ia ficar com 4 mais 16, menos 20, sobre 0. 0 sobre 0, a indeterminação. Então, vocês vão ver que a gente nunca consegue substituir direto para calcular o limite, tá bom? A gente vai ter que fazer essa divisão aí, tá bom? E agora você pode estar se perguntando, será, professor, que toda vez eu tenho que fazer isso para toda função, né? Mesmo que seja a mesma função, se eu mudar um número, será que toda vez eu preciso fazer isso? Por isso que motiva o item C, tá bom? O item C ajuda a gente nesse sentido. Então, nós já descobrimos que menos 2 é uma raiz, o que a gente tem que pegar aqui agora é x ao quadrado menos 8x menos 20 e dividir por x mais 2. Então, eu vou fazer aqui no cantinho separado, tá bom? Vou fazer aqui no cantinho separado. Que é, então, pegar x ao quadrado menos 8x menos 20 e dividir por x mais 2. Então, para dar x ao quadrado, falta x. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. O algoritmo é quem? O de cima menos o de baixo, né? Então, x ao quadrado menos x ao quadrado zerou. Menos vezes mais é menos. Menos 8x menos 2x menos 10x. Abaixo menos 20. Então, para zerar o menos 10x, falta menos 10. Fica menos 10x menos 20. O algoritmo é quem? O de cima menos o de baixo. Você troca o sinal de todo mundo, deu zero. Então, quer dizer que x ao quadrado menos 8x menos 20, você escreve como sendo x mais 2 vezes x menos 10. Então, eu vou pôr aqui a igualdade, tá? Senão não vai dar espaço. Então, x ao quadrado menos 8x menos 20, a gente pode fatorar como sendo x mais 2 vezes x menos 10. E apareceu de novo aqui, ó, para poder simplificar. Lembra aquela história, olha, quando x tende a menos 2, x está próximo de menos 2, mas não é o menos 2, você pode simplificar. Então, ficou o limite de x menos 10, quando x tende a menos 2. Opa, falei menos 10, escrevi menos 2 aqui em cima, perdão. Menos 10. Aí agora é só substituir, né? Então, menos 10 menos 2, menos 12, resolvido também o problema, certo? Então, isso motiva o item C, né? Será que eu quisesse achar para um ponto qualquer, um ponto A, igual eu escrevi aqui, será que eu precisaria, né, sempre ficar calculando ou conseguiria achar uma função que me permitiria fazer isso, de modo que no final fosse só eu substituir o valor do A, tá bom? E aí é o primeiro tipo de derivada que a gente vai ver, digamos, como uma função, né? Olha,
Quem é a nossa função, gente? Então, a nossa função... Então, lembrando, o que é o limite? O limite é limite de f de x. No caso aqui, em vez de... Quando era o 1, eu troquei por 1. Quando era o menos 2, trocamos por menos 2. Então, aqui a gente vai trocar pelo número a sobre x menos a, quando x tende a A, ok? Quem é a função? Bom, gente, a função é o seguinte, é x ao quadrado menos 8x mais 7. Menos, agora eu tenho que calcular f de a. O que é calcular f de a? É, nesta expressão, trocar o x por a. Então, f de a, gente, é a ao quadrado menos 8a mais 7, ok? Então, eu fico com menos a ao quadrado menos 8a mais 7, dividido por x menos a, quando x tende a A. Olha que interessante. Aqui você tem 7 somando, e aqui, ó, menos vezes mais dá menos 7. Então, um morre com o outro, ok? Fora isso, eu não tenho muito o que fazer. Eu vou ficar com o limite de x ao quadrado menos 8x menos a ao quadrado, menos vezes menos é mais 8a, dividido por x menos a, quando x tende a. E acreditem, se eu trocar o x por a, o que vai dar aqui? Vai dar uma bela da indeterminação, né? Só para a gente verificar isso, observe comigo. Se eu troco o x por a, eu fico com a ao quadrado menos 8a menos a ao quadrado mais 8a. Olha que bonitinho. Os sinais são tudo trocados, né? Sobre a menos a. Então, vou pôr de vermelho. A ao quadrado menos a ao quadrado morre. De laranja, por exemplo. Menos 8a mais 8a também dá zero. Então você fica com zero sobre zero. Uma indeterminação, né? Como eu falei, esses limites a gente não consegue resolver eles simplesmente substituindo o valor de x, tá bom? Não sai assim simplesmente substituindo o valor de x. Vou mudar a página aqui que eu preciso. E agora, assim como a gente fez lá atrás, eu vou precisar trabalhar com essa expressão. Vamos precisar dividir né, este polinômio como a gente fez lá. Só que antes de... Então, vou chamar ele aqui, sei lá, de asterisco. Antes de sair fazendo isso, eu vou manipular ele um pouquinho. Né, porque agora eu não tenho números, então a situação está um pouco mais chata. Então, eu tenho assim, x ao quadrado menos a ao quadrado, ou x ao quadrado menos x menos a ao quadrado mais 8a, dividido por x menos a. Eu gostaria que aparecesse um x menos a. Observe aqui comigo o seguinte. Eu posso fatorar o seguinte. X ao quadrado menos a ao quadrado. Eu consigo manipular essa expressão. Por quê? Então, eu vou até deixar o x ao quadrado menos o a ao quadrado um perto do outro. E vou deixar porque quem tem 8, ó, o x e o a tem 8, né? Então, eu vou deixar aqui menos 8x mais 8a. Todo mundo dividido por x menos a. Agora, lembra uma coisa que foi para vocês que a gente vai usar e usar bastante, que é a diferença de quadrados. Então, se eu tenho assim, x ao quadrado menos y ao quadrado, nós podemos fatorar como sendo x menos y vezes x mais y. Vezes x mais y. Por que você está falando isso, professor? Pelo seguinte. Onde foi parar? Aqui, foi parar aqui embaixo, perdão. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte. Aqui eu tenho x ao quadrado menos a ao quadrado, certo? Vou até aumentar um pouquinho. Eu tenho x ao quadrado menos a ao quadrado. Então, o a está fazendo o papel do y. Eu posso fatorar como sendo x menos a vezes x mais a. Isso é o que estava de azul. Agora, o 8 é um fator comum, né? Olha, 8 está em comum. Eu posso pôr o 8 em evidência. Só que se eu colocar o 8, o sinal do x fica negativo e o sinal do a positivo. Eu tenho justamente a situação contrária, ó, x com sinal positivo e a com negativo. Então, eu vou pôr o menos 8 em evidência. Sobra x menos a aqui em cima. Todo mundo dividido por x menos a. Agora as coisas estão ficando boas. Por quê? De verde aqui, ó, eu tenho x menos a nessa parcela de uma soma e x menos a nessa outra parcela de uma soma. Então, eu posso colocar x menos a em evidência. Quem que vai sobrar nesta outra? Sobra x mais a. E nesta última aqui, menos 8. Todo mundo dividido por
x menos a. Olha, aqui a gente consegue simplificar, né? É justamente, ó, nessa aqui aparecia o x mais 2, que está fazendo o papel do x menos a. Nessa aparecia quem? X menos 1, certo? Lá, de modo geral, se o nosso, em vez de ser 1 menos 2 for o número a, aparecem essas expressões. Então, calcular aquele limite que tinha sido dado lá antes, né? Então, assim, vou pôr assim, vou até passar uma retinha aqui assim, né? Olha, continuando. Lembra, a gente estava nesse pedaço aqui, ó. Né? Nós tínhamos parado nesse pedaço aqui. Calcular o limite de x ao quadrado menos 8x menos a ao quadrado mais 8a dividido por x menos a quando x tende a. Ok? Agora, o que a gente fez foi o seguinte. Foi pegar essa expressão e falar, olha, você pode trocar toda ela, né, essa parte que está aqui em cima, você consegue escrever como sendo x menos a vezes x mais a menos 8. Todo mundo dividido por x menos a. Olha que bonitinho. É aqui que a gente simplifica o a, né? Porque aquela história, olha, quando o x tende a está próximo de a, mas não é o a, você pode, então, simplificar. Então, calcular o limite original fica sendo calcular esse, ó, x mais a menos 8. Quando x tende a a. Bom, é um polinômio, eu posso agora simplesmente trocar o x por a. Então, fico com a mais a menos 8. Ou, deixando bonitinho, 2a menos 8. O que é isso? Isso é o que nós chamamos de f' de a. Moral da história, gente. Então, assim, se a nossa função f de x for x ao quadrado menos 8x mais 7, nós acabamos de ver que o f' de um número a é 2a menos 8. Então, por exemplo, vou até destacar isso, tá bom? 2a menos 8. Por exemplo, nós calculamos na letra A quanto era o f' de 1, certo? Só conferir isso mesmo, f' de 1. Com essa expressão aqui agora, se eu quero calcular o f' de 1, o que eu tenho que fazer? Bom, f' de 1, gente, eu simplesmente vou fazer 2 vezes 1, menos 8, menos 6. Na letra B, nós calculamos o f' de menos 2, tá? Então, estava só olhando o número. Quanto é o f' de menos 2? É fazer 2 vezes menos 2, menos 8. Menos 4, menos 8, menos 12. Vamos voltar lá? Menos 12, ok? Ah, agora se eu quisesse o f' de 4, por exemplo. F' de 4. Eu não preciso mais fazer as contas, eu já sei que é 2 vezes 4 menos 8. 8 menos 8, 0. Ok? 8, esse primeiro 8 ficou feio, né? 8 menos 8, 0. Ok? Ah, e f' de... Então, é 2 vezes x menos 8. Eu sei qual é agora a derivada em qualquer ponto, ok? Qualquer ponto desta função dada, ok? A ideia é que a gente possa, nas próximas aulas, falar isso para funções de maneira em geral, tá bom? Mas assim, é claro que esta conta, achar a derivada de uma função, de início é chato. Depois o que a gente vai fazer é conhecer algumas regras, gente. Então deixa eu só adiantar um negócio aqui. Olha, a função dada originalmente era esta função aqui, ó. X ao quadrado menos 8x mais 9. Nós vamos aprender algumas propriedades de derivada. Eu vou antecipar, tá bom? Quais propriedades? Olha, quando eu quero derivar uma soma, vira a soma das derivadas. Quando eu quero derivar uma potência, por exemplo, se eu quero derivar x ao quadrado, qual vira a derivada de x ao quadrado? A gente chama a regra do tombo. O 2 desce multiplicando e subtrai a unidade. 2 menos 1. A derivada de x é o número 1. Então fica 8 vezes 1. E a derivada da constante é 0. Ok? Então, na prática, no dia a dia, eu sei que eu não preciso ficar usando essas propriedades. Eu chego em 2x menos 8 de maneira rápida. Mas não adianta só falar para vocês que essas regras são assim, sem antes a gente fazer algumas contas, igual a gente fez aqui agora, e sem determinar. Ó, a gente chegou em 2x menos 8, sem eu falar a regra do tombo, regra do peteleco, nada do tipo, só fazendo conta mesmo, entendeu? Quando a gente se convence dessas contas, depois usar essas propriedades vira uma coisa natural. Professor, você fez simplificar? Aonde? Aqui?
É? A gente simplificou. Aham. Fez uma fatoração, na verdade, que é uma simplificação disfarçada, mas realmente simplificou. Tá, ok. Ok? Olha, deixa eu pôr uma observação importante, então, porque falta 5 minutinhos para acabar a aula, que é o seguinte, observação, né? Sobre a reta tangente, tá bom? Que é uma coisa bem comum que a gente vai trabalhar e falar nessa parte derivada, tá bom? Tangente. O que é a reta tangente numa curva em um ponto dado? Então, deixa eu ver se eu tiro um desenho aqui. Deixa eu tirar um desenho para pôr para gente, que é o seguinte. Esse desenho, gente, ele representa para nós a reta tangente a uma curva, ou seja, o gráfico de uma função, num ponto dado qualquer aí, ok? Então, o que é a reta tangente num ponto dado? É a reta que nesta curva, então a curva para a gente é o gráfico, esse desenho de preto aqui. Ela só encosta na curva nesse único ponto. Então, a retinha de rosa ou vermelho aqui para a gente é a reta tangente à curva nesse ponto P, ok? Esses Qs aqui é que a gente, o livro vinha falando sobre retas secantes, ou seja, são retas que encontram a nossa curva em mais de um ponto, em 2 pontos, ok? No limite, quando você vai fazendo esses pontos se aproximarem da abscissa desse ponto Q, a gente tem a noção de reta tangente. Por isso que é importante ver o vídeo, que eu falei, olha, gente, o vídeo que ficou lá no início do curso, até mandei o nome do vídeo, tá bom? É importante ver porque eu falo isso com calma lá na noção intuitiva, tá bom? Quando a gente quer achar a equação que descreve esta reta tangente, a gente observa o seguinte. Bom, é a equação de uma reta, então toda a equação de uma reta ela pode ser descrita da seguinte maneira. Então, a reta T, ela tem equaçãozinha do tipo y igual a mx mais n. Esse m é chamado coeficiente angular da reta T. O que a gente tem é a seguinte situação. Este m, ele é justamente a derivada da função. Então, digamos que aqui fosse um número x0. Ok? Aqui é o gráfico da nossa função y igual a f de x. Este m é justamente a derivada da função no ponto x0 dado. Ok? Então, quando o exercício está lá, encontra a inclinação da reta tangente, ele quer que você encontre a derivada da função no ponto dado. Tá bom? Então, isto é uma observação, então, deixando a escrita direitinho, a reta, então, assim, passando a reguinha aqui, a reta tangente, para deixar a definição precisa, então, a reta tangente a uma curva y, ficou cirva, né, perdão, é uma curva, a uma curva y igual a f de x, por exemplo, esse é o desenho de uma curva qualquer, tá bom? Em um ponto P que tenha coordenadas x0 e f de x0, ok? É o que eu botei no desenho aqui, olha, o ponto P tem coordenada x0, então é claro que se o x, né, é x0, aqui o y0 é o f de x0, ok? Com a inclinação, perdão, é a reta, é a reta que passa por P, pelo ponto P, e possui inclinação. Qual a inclinação? O que eu havia falado para vocês, olha, gente, essa inclinação m é a derivada da função no ponto. Não custa repetir, então, o limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, quando x tende a x0. Claro, desde que o limite exista, tá bom? Então, não custa reforçar isso.
desde que o limite exista. Ok? Então, quando a gente quer determinar a equação, né? Então, qual é a equação da reta tangente, né? Para deixar equação da reta tangente. É o seguinte, essa equação da reta tangente a gente chamou de T aqui no desenho, certo? T tem a ver com tangente, tá bom? Mesmo em inglês é dessa maneira. O y aonde ela passa, gente, é o f de x0. Então você escreve y menos f de x0 é igual coeficiente angular, que a gente normalmente chama de m, mas aqui a gente falou, olha, f' de x0 vezes x menos x0. Então, esta é a equação da reta tangente a uma curva y igual a f de x num ponto P0 dado, ok? Então, nós vamos conhecer a princípio a curva, vamos conhecer o ponto, e a pergunta é qual é a equação da reta tangente. Então, eu finalizo a aula deixando para vocês esse exercício que eu resolvo na aula seguinte, né? A gente começa por ele na semana que vem, que é o seguinte. Então, deixar um exemplo, um exercício para vocês. Vou chamar de exercício porque eu não vou resolver hoje, tá bom? O exercício é o seguinte. Encontre uma equação da reta tangente. Reta TG de reta tangente, tá bom? A parábola. Então, a nossa curva é a parábola, tá bom? Qual parábola? A parábola y igual a x ao quadrado menos 8x. Olha, tá de propósito, gente, a equação que a gente mexeu no exemplo 1, tá bom? Então, até a derivada já está resolvido para vocês, né? A gente mexeu bastante nessa equação. No ponto que tenha coordenadas 3 e menos 6, ok? Então, fica como exercício para vocês achar esta equação. Ou seja, você vai trocar só o f de x0, o f' e o x0, achou a equação, tá bom? Na próxima aula, então, eu começo daqui, e aí a gente vai falar sobre taxa de variação, para depois falar da derivada como uma função, tá bom? Vou voltar aí na sala, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, até mesmo perguntas sobre avaliação, aproveitar que a gente já passou do horário, tá bom? Eu vou mandar de novo aqui o linkzinho da chamada, se alguém chegou depois e quiser assinar. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Professor, Não, boa noite. boa noite. Professor, que prova foi essa, pelo amor de Deus, professor? Por quê? Maria do Badia. O senhor me fez chorar sem ter lágrima. Porque você... assim, você achou a prova muito difícil? Difícil é pouco, estava complicado. Deixa eu perguntar para o senhor, vai ter uma recuperação? Como é que vai ser o esquema aí? Nós Porque ainda eu temos vejo que todo mundo da sala ficou mal, viu, nessa prova. Olha, Eu consegui responder 2 questões só sua. eu corrigi até o momento das... Acho que foram 25 provas resolvidas. 18. De modo geral, a turma está se saindo bem. Depois, assim, tiver alguma coisa específica com alguma questão sua, a gente pode, na hora que parar a gravação, claro, tentar te ajudar, mas o que eu posso dizer é que a maior parte dos exercícios estavam resolvidos naquelas notas de aula que eu deixei, né? Sim, mas os que não estavam resolvidos é justamente porque eram alguns exercícios de interpretação gráfica. Tinha lá, igual, por exemplo, na sua prova. Tinha um gráfico e pergunta qual é o limite da função quando x tende a um determinado ponto, né? Aí eram vários pontos, aí era sorteado aleatório para cada aluno, e a pessoa precisava olhar no gráfico para poder responder se tinha limite ou não, né? Mas eram esses que não tinham resolvido, os outros estavam todos resolvidos, né? Então, assim, de verdade, a prova
tava bem mais simples do que o conteúdo supunha, né? Então, assim, isso eu posso te dizer tranquilo, né? Se você, por exemplo, pegar a referência que eu passei para vocês aí, o livro didático do Stuart, vai ver que a maior parte dos exercícios difíceis, maior parte não, dos exercícios difíceis eu não pus nenhum na prova, embora tivesse alguns na lista. E mesmo então, assim, de médio para baixo, né? Sim, e como fica o caso de quem vai precisar de nota? O senhor vai passar uma nova avaliação ou vai ficar elas? Nós temos mais 2 avaliações, né? Para responder ainda. É o questionário 2 e o questionário 3, né? E fica, né, assim, depois pode, claro, revisar a nota, às vezes se eu não corrigir alguma coisa, porque eu ainda não corrigi a sua, né? Mas A minha só tem 2 questões respondidas, professor. Então, aí tem que ver a nota que vai tirar, mas não existe, assim, esse termo, né? Uma recuperação de prova ou coisa do tipo, tá bom? Ah, tá. Ainda tem mais 2 avaliações, ainda Tem tem um mais 2. pouco de recuperar. Não, tranquilo, professor. Tá bom? É assim, eu recomendo, nessa assim... primeira avaliação, eu tive muita dificuldade, porque não estou respondendo os exercícios que o senhor está deixando, né? Mas na prova mesmo eu tive bastante dificuldade. Então, mas assim, uma coisa boa, se você resolver os exercícios, né, com calma, viu que, tirando o de gráfico, que eu botei lá para analisar, interpretar um gráfico, todos os outros estavam nas listas, né? A maioria deles, inclusive, resolvido, né? Então, assim, uma sugestão, não só para você, mas para todo mundo, é que resolva os exercícios, leia a lista de exercícios, leia os exercícios resolvidos, que eu costumo colocar assim, um resolvido e vários parecidos. Mas tenho dado prioridade, inclusive, para esses resolvidos, para ser sorteado na prova, né? Ok, professor. Ok? Então tá certo, então. Vamos lá para as próximas avaliações, vamos ver o que vai dar. Tudo bem. Então tá, joia. Obrigada pela Obrigado a atenção. você. Boa Boa semana, noite. viu? Boa Obrigada, noite. professor. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bom, Mila? Estou com reação da vacina, mas está tudo bem. Eu também tive essa reação quando tomei, mas a boa notícia é que as pessoas que conversei que tiveram, a reação foi assim, de um dia para o outro e depois como se não tivesse tido nada, né? Eu mesmo depois não tive mais nada, né? A coisa boa é estar vacinado, né? Com certeza. E a minha ainda foi melhor ainda porque é a Janssen, né? A sua é dose única, é? Dose única. Ah, que maravilha, viu? Eu ainda tenho que esperar até setembro minha segunda dose. Pois é. Parabéns, viu? Obrigada, professor. Eu quero é que todo mundo vacina. Nossa. Vamos, a gente precisa vacinar e tentar ver se a gente de alguma maneira volta, não só para a aula, mas para um mundo menos anormal, digamos assim, né? Não só a aula, claro, é importante no meu trabalho, é o estudo de vocês, mas tudo está muito bagunçado, né? Exatamente. As outras provas, o senhor vai dar a nota até que dia? Igual eu falei para você, eu acho que, agora que eu acabei, para você não, mas eu falei assim, falei geral para a turma, né? Agora eu tenho que gravar um vídeo para uma outra turma, porque eles têm uma atividade avaliativa na semana que vem, depende desse vídeo. Então hoje eu não devo fazer isso e amanhã de manhã eu dou aula. Então à tarde eu devo corrigir rapidinho, faltam 7 avaliações, tá bom? Tá bom. Aí eu terminando elas, mas assim, eu corrigi rapidinho e acho que amanhã até antes das 18 já tá tudo liberado, tá bom? Tá bem. Obrigada, professor. Boa Obrigado noite. a você, viu? Boa noite, boa semana. Para você também. Bom, gente, eu acho que ninguém mais tem nada a comentar, então eu vou parar a gravação e vou interromper a aula. A gente se encontra na semana que vem, tá bom?